Nas diferenças, muitas semelhanças. Entre e fique à vontade. A exposição Minha Família Fora do Armário é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Não há o que temer. Nossa família está feliz com a sua presença. Assim a gente recebe as pessoas aqui, não é, Simone? Esse é o intuito? Receber as diversas pessoas e diversas famílias para mostrar outras famílias? Exatamente. Quando a Tata e a Renata me convidaram para fazer a curadoria da exposição, uma das primeiras propostas que eu trouxe para elas foi a gente desconstruir um pouco a solenidade do espaço expositivo e transformá-lo em pedaço da nossa casa, sabe? Esse espaço da sala, do ambiente doméstico onde a gente recebe nossos amigos, nossas pessoas queridas, nossas visitas, e fazer uma exposição assim, onde a pessoa pode se sentar, folhear um livro e descobrir sobre o móvel, a coleção de porta-retratos das pessoas amadas. É isso que a gente quis, trazer essa proximidade, essa familiaridade, para quebrar o tabu desse tema. Se sentir em casa, porque afinal a gente está falando disso, né? De casas, de famílias, de pessoas que se amam, né? É isso aí. Família é onde tem amor, né, Rê? A gente quer mostrar que todas as famílias passam pelos mesmos desafios diários na educação dos seus filhos, na criação dos seus filhos. E o que a gente quer mostrar aqui é que todo mundo é igual. Família é onde tem amor e dentro de casa todo mundo tem que cuidar, tem que alimentar, enfim, não tem diferença, né? Mas já surgem palavras importantes como cuidado, né? E no dia a dia, ao acompanhar essas famílias, foi isso que vocês foram percebendo? Que esse cuidado é um cuidado inerente à família que ama? Sim, qualquer família cuida. Aonde tem amor, tem cuidado. E a gente pode participar um pouquinho desse cuidado dessas famílias com seus filhos. E muitas vezes até a gente também aproveitou para dar uma comida, para segurar um pouco no colo e curtir um pouquinho essas famílias também, né? Uma ajuda muito bem-vinda quando a gente pensa, por exemplo, em trigêmeos. Foi uma grande surpresa, foi um susto de 10 minutos, mas depois foi uma surpresa. Depois do estado de choque. Porque depois começa a vir o trabalho cotidiano, porque não é fácil, né? Não, a gente não está falando aqui de um dia a dia mais fácil, porque são famílias diferentes do padrão. Nada disso, né? Somos iguais. Sim, somos iguais e a gente só quer, nesse momento, que todos percebam que somos uma família como qualquer outra, né? E queremos só ser feliz. A gente está falando aqui de uma exposição, portanto, de uma visibilidade de algo que até pouco tempo atrás as pessoas desconheciam, ignoravam. E a gente sabe que o preconceito é filho da ignorância, daquilo que a gente ignora. Mas se expor traz sempre um cuidado ou um risco, especialmente num país tão preconceituoso como o nosso. Mas eu acho importantíssima essa visibilidade, eu acho importante que a gente tenha voz, que a gente apareça, porque é a partir do momento que as pessoas conhecem quem nós somos, que a gente consegue desconstruir esse imaginário coletivo do que possa ser diferente, do que possa ser, do que fomenta o preconceito. Então é importante que a gente apareça, é importante a gente ter voz através dessa exposição, é importante que a gente possa ver que não existe diferença nenhuma, que é uma família como outra, que o olhar do filho apaixonado é o mesmo, que a forma de brincar de Lego é a mesma, de brincar de War, não existe diferença, é uma família. Ele usou o termo desconstruir o preconceito, porque o preconceito vem sendo construído ao longo de séculos. Portanto, é um trabalho lento, gradual e constante. Nós temos aí 5.000 anos de humanidade socializando as pessoas com um determinado conceito de que só existe masculino e feminino, homem e mulher e nada no meio. Então a gente tem aí os últimos 30 começando a falar em alguma coisa diferente. Então é um trabalho de desconstrução. O que as pessoas acham que é normal não é necessariamente normal, é apenas aquilo com o qual elas foram socializadas. Normal é aquilo com que você foi criado.
Né? Aquilo com que você está habituado. Né? Aquilo que você está habituado. Você vê que isso vai variar de local, de país, de época. Há 300 anos atrás era normal que negros fossem escravizados. Hoje é um absurdo. As crianças nem eram crianças até pouco tempo atrás. Na Idade Média não tinha essa diferença, eram pequenos adultos. Né? Você entra numa loja de roupa, a primeira coisa que pergunta se você quer comprar presente é para menino ou para menina. Aí falam que rosa é cor de menina. Não, rosa pode ser cor de menino. Há 400 anos atrás, rosa era cor de homem. Então, tudo é questão de socialização, tudo é questão de normas que naquele momento, naquele lugar, naquela época se criam. Então, a gente precisa desconstruir isso para as pessoas perceberem que não existe normal. É interessante, né, que essa desconstrução precisa passar por essa exposição. A gente está falando de intimidade, né, e às vezes expor a intimidade pode causar um certo incômodo. Mas, como ativismo, nesse momento é importante que essa intimidade seja exposta? Exatamente. É importante que a gente gere visibilidade positiva, né, para a comunidade LGBT e para essas famílias que fazem parte dessa comunidade. Eu sou fotógrafa, eu sou fotojornalista e eu acredito que a minha fotografia e o meu trabalho é um instrumento de visibilidade positiva. Importante porque visibilidade negativa vem a partir deste preconceito que a gente estava narrando aqui que acontece, né? E assim, seres humanos são seres humanos, né? A gente não pode diferenciar, pessoas fazem coisas certas, pessoas fazem coisas erradas. E o que a gente quer mostrar é que a gente é família, que a gente está simplesmente querendo existir, né? Querendo viver como qualquer outra pessoa, né? E é isso. Como é que foi duas fotógrafas entrarem nesse cotidiano com esse intuito de trazer a intimidade a público? Foi bem natural. Como é na nossa família, o nosso cotidiano, no dia a dia, elas entraram e parecia que não tinha ninguém lá em casa. Elas agregaram, né? Somaram com a gente. Inclusive, teve momentos que elas tiveram que largar a máquina para poder ajudar a gente a dar banho. Elas passaram um dia com a gente, né? A nossa rotina diária, elas passaram com a gente. E essa visibilidade precisa existir porque a gente está falando de um país violento e assassino. Portanto, nem tudo são flores. No próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Unidiversidade está de volta no Centro Cultural da Justiça Federal falando sobre a exposição Minha Família Fora do Armário. Apresenta a sua família pra gente. Então, eu sou casado com o Eric, né, há 3 anos, na verdade, né, mas a gente está junto há 9 anos. Ano passado a gente adotou o Natan. Natan tem 1 ano e 10 meses atualmente, e esse ano a gente adotou a Sofia, que tem 4 meses. 4 meses? 4 meses. Como é que foi a reação das famílias, sua e do Eric? Então, na verdade, assim, a família não esperava, porque até a gente meio que não estava esperando a adoção. E aí ela meio que surgiu como uma sugestão de uma assistente social e foi uma surpresa pra gente nessa situação. E aí quando a gente contou para nossos pais foi bem legal, assim. Meu pai ficou super empolgado com a situação, minha mãe ainda ficou um pouco receosa no início, mas depois se quebrou na primeira visita. E os meus sogros ficaram também super apaixonados, assim, empolgados, querendo lá conhecer no abrigo Natan. A Sofia não, como ela já veio depois, já estava todo mundo já bem trabalhado isso dentro de si, né? Como é que é isso que você falou? Se quebrou na primeira visita. O que aconteceu? A minha mãe, ela na verdade, ela ficou um pouco receosa, assim, com a questão da adoção. A princípio, ela acreditava que a gente ia optar por uma fertilização in vitro. E aí, quando veio a história da adoção, ela ficou meio assim. Então, mas quando ela encontrou o Natan pela primeira vez, ali ela realmente viu que era o neto. E hoje, realmente, é um apego dela com o Natan, uma relação muito forte. E é interessante porque está se falando de adoção, de fertilização in vitro. São inúmeras as possibilidades de se ter uma família, né? Sim, são. Aqui a gente tem fertilização in vitro de uma das famílias, a gente tem adoção tardia, barriga de aluguel, inseminação artificial. A gente tentou procurar um maior número possível de diversidade, realmente. A transexualidade também está presente, que é um tabu que felizmente vem sendo desfeito finalmente, né?
Exatamente. A gente quer mostrar que pessoas transexuais também são família, compõem família, né? Embora seus direitos sejam negados e que esse tabu ainda exista, né? Mas a gente tem famílias aqui na exposição formadas por um homem transexual e a gente quer mostrar que a sigla LGBT contempla os transexuais também, né? E a gente tem que se apoiar, né? Dentro da comunidade LGBT a gente tem que se apoiar. A metáfora do armário é muito importante. Felizmente, ela apareceu para a gente entender do que se tratava, mas nem sempre é fácil sair dos armários, né? Quase sempre não é fácil, né? E é uma expressão que a gente usa muito, sair do armário como se fosse um gesto único e definitivo, mas na verdade eu vejo como um processo, porque eu acho que o tempo todo a gente está precisando fazer essa afirmação perante algum outro grupo, um novo grupo social do qual a gente venha participar. Por exemplo, é muito comum que as pessoas comecem a se assumir para os amigos mais íntimos, né? E, às vezes, ainda não em casa, com dificuldade em relação à família próxima. Quando a facilidade de afirmar para a família já existe, nem sempre é assim também no trabalho, no espaço profissional. É muito comum que as pessoas se assumam fora do trabalho, mas não dentro do trabalho. Inclusive com medo de retaliação, medo de perder emprego ou clientes, que foi algumas das explicações que eu recebi também na proposta de fotografar casais e famílias que negavam com receio de perder emprego. Que é um receio real, né? Porque existe um preconceito que faz com que as pessoas percam o emprego, né? Exatamente. E, por último, eu acho que esse grau de exposição, como o que é promovido pela arte, quando divulgada num espaço cultural, no museu, numa galeria, na internet, nas páginas da revista, no seu programa, né? Quando as famílias resolvem apostar nessa visibilidade máxima, a gente percebe a força que isso tem, né? Porque já não tem mais medo de nada, só coragem e felicidade de ser o que se é e compartilhar isso com o mundo. Isso é tão importante, né? Coragem de ser o que é. Você percebeu ao longo da sua história esses diversos armários? Sim, percebi. E isso começou na minha casa, né? Quando a gente decidiu quando a gente começou a namorar e a gente decidiu ir morar juntas, eu tive que assumir para minha mãe o que realmente eu era já e liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou morar com a Lohane. Ela: por que você vai morar com a Lohane? E aí eu falei assim: porque é a pessoa que eu amo. Aí ela chorou na hora porque ela já sabia, mas não sabia, né? E ela falou assim: você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Eu falei assim: sim, eu tenho certeza que é isso que eu quero para a minha vida, porque eu estou feliz. E essa foi a primeira etapa. Quando eu abri isso, nossa, tudo mudou, né? Mas se passaram 6 anos para eu realmente abrir essa porta do armário no meu trabalho. E aconteceu quando a Lohane estava grávida, né? Nós estávamos grávidas, né? E ela teve um filho. Filhos. E o Anselmo Guazé chamou para fazer uma pauta dela, e ela me perguntou: amor, você se importa? Eu falei assim: se hoje nós somos felizes, a nossa família nos apoia, nada mais importa. Então, eu quero que todo mundo saiba o que esse amor trouxe. Eu acho que o primeiro armário que a gente quebra é o nosso. Da gente com a gente mesma. Exatamente, é o interno. E esse, às vezes, é o mais difícil de ser quebrado. Ou não. Mas é o primeiro. Para mim foi o mais difícil de ser quebrado. Todos os outros armários foram muito mais fáceis, mas o meu comigo foi extremamente difícil. É importante você falar isso, porque a gente fala muito de preconceito e há um preconceito da gente com a gente mesmo que precisa ser enfrentado. A gente está falando aqui de sexualidade, de gênero, mas isso é bem amplo, né? A coragem de ser o que a gente faz com que depois a gente ouça isso. Eu fiquei feliz. É para ficar, né? Eu acho que sair do armário
Para mim é um ato político, sobretudo, além de um ato pessoal, né, de romper uma barreira pessoal, mas para mim é um ato político. Eu acho que a gente não pode ficar mais dentro do armário. Enquanto a gente estiver escondido dentro do armário, ninguém vai respeitar. A gente precisa, como a Lidiane falou, mostrar que a gente é família, que a gente é feliz, que a gente tem pessoas que nos amam, né? Quebrar com aquela ideia preconceituosa de que quem é LGBT vai viver sozinho, vai envelhecer sozinho. Não é nada disso. A gente tem que mostrar que não é nada disso. E sair do armário é importante não só para a gente se mostrar, mas para não dar razão aos outros acharem, está se escondendo, se está escondendo tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. Aliás, as pessoas quando me perguntam quanto tempo eu demorei para sair do armário, eu falo assim, mas eu nunca entrei. Eu nunca entrei no armário, eu sempre partir do princípio que você tem um problema com isso, ele é seu. Então cuida aí do seu problema, porque eu estou vivendo a minha vida sem fazer mal a ninguém. Isso é muito importante. O preconceito é problema seu. No meu trabalho, eu nunca escondi nada de ninguém. Quando perguntavam se eu era casada, eu falava que sim. Quando perguntavam o nome do meu marido, eu falava Lidiane. E em casa, a minha família foi percebendo naturalmente. A gente morava numa casinha, ela foi morar comigo. Até então, as pessoas achavam que era uma amiga. E a gente comprou um apartamento que tinha 2 quartos e a gente comprou uma cama de casal. Então, naturalmente, as pessoas que iam lá e viam uma cama nova de casal já imaginavam. Eu nunca precisei falar nada para ninguém. Para bom entendedor, uma cama de casal basta, né? Sair do armário é uma atitude política, mas a política, o ativismo político não para por aí. No próximo bloco, os próximos passos para que a gente seja feliz sendo quem é. Não sai daí, mas antes liga nessa dica. Para conhecer mais sobre as exposições e toda a programação do Centro Cultural Justiça Federal, acesse o site. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural da Justiça Federal falando sobre a exposição Minha Família Fora do Armário. Se as famílias estão fora do armário, isso não é contra ninguém, é importante que se diga, né? Não, não é contra ninguém. Algumas pessoas até acham que seja contra elas, mas não tira direito de ninguém. É muito pelo contrário. As pessoas dizem que a gente quer mais direito que os outros, quer privilégio. Não, a gente só quer os mesmos direitos que todas as outras pessoas têm. Né? Até porque a gente paga imposto igual a todo mundo, a gente tem filho para criar igual a todo mundo. Somos aborrecidamente comuns. O casamento é um casamento no civil? Civil, casamento no civil. E alguma dificuldade para realizar? Não, na verdade a gente se casou em 2014, quando já era autorizado pelo STJF, né? Então foi tranquilo, a gente deu entrada no processo, demorou aquele 2 meses, e ficamos lá na fila. Foi até bem bacana, que o juiz foi muito sensível na hora de falar. Ele não sei porquê, mas ele se comoveu naquela situação, ele demorou um pouco mais com a gente, conversou mais. Não era tão usual ainda, né? Não, acredito que ali no cartório, eu moro em Bangu, né? Foi no cartório de Bangu, talvez tivéssemos sido o primeiro, talvez, foi bem recente, né? Alguma dificuldade burocrática na hora de casar? A gente casou no mesmo cartório, no mesmo ano, e também tivemos bastante atenção, né, da parte da juíza, que foi uma mulher, né, e não teve nenhuma burocracia, assim, além do previsto para todas as outras famílias, né. Mas não é uma lei, né, não é uma resolução do STF. Então a gente busca por essa lei igualitária do casamento civil para todos. Não é uma lei, mas já existe um projeto de lei tramitando há bastante tempo. Exatamente. A gente pode casar hoje porque veio através do judiciário, porque o legislativo não faz o seu papel, né? Há anos e anos vem se tentando votar, e cada vez que entra em pauta, no caso agora a PL da Marta Suplicy no Senado, os senadores são covardes, eles saem do plenário para não ter quórum, para não terem que se posicionar. Então, é uma covardia, senhores legisladores são pagos, muito bem pagos para isso, por favor, simplesmente estejam em plenário para votar, a favor ou contra, mas fiquem em plenário, honrem o salário que ganham. E a gente está com votos a favor e não consegue votar por causa disso, porque eles saem do plenário. Tanto a lei do casamento civil igualitário, como o anteprojeto de lei do Estatuto da Diversidade, que a gente está tentando conseguir as assinaturas também.
e fazendo todo esse trabalho junto ao Congresso. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, a gente precisa, com essa onda de amor, combater essa onda de violência. Não é se escondendo que a gente vai combater o preconceito. E, felizmente, também há muita gente falando, pesquisando, escrevendo sobre isso, né? Sim, eu acho que nos últimos 10 anos houve uma abertura maior para se falar do assunto publicamente e transformações concretas na sociedade em relação a essa conquista de direitos por parte de todos esses segmentos. Uma coisa que eu acho interessante comentar quando a gente pensa em violência é que a violência que, tristemente, nós somos recordistas, né, no Brasil contra gays, lésbicas, transexuais, e eu acho que vale incluir também mulheres, né? Essa violência que afeta, que é motivada por homofobia, ela não afeta só o público LGBT. Já teve muito pai com filho e irmãos perdendo vidas ou sendo brutalmente violentados porque estavam trocando carinho em público. Ou seja, pessoas que seriam membros da família tradicional que não podem expressar carinho porque são vistos com desconfiança por parte de pessoas homofóbicas que ultimamente já estão se identificando como haters, né? Os que odeiam, com um certo orgulho, o que é algo muito assustador e faz com que a gente tenha que cuidar e se preocupar com ações efetivas para combater esse ódio crescente, né, que só poderia nos levar, ou só poderá nos levar a um caminho sem saída, sem volta, para o abismo coletivo, né? Não é caminho. E falando-se em haters, se a gente for pensar, né, no conservadorismo, da onde vêm esses haters, quanto mais conservador, mais se reprime a sexualidade. Quanto mais você reprime a sexualidade, mais atos de homofobia e de pedofilia e de violência contra a mulher a gente assiste. Então, esse movimento conservador de querer abafar a sexualidade, que é uma expressão natural do ser humano, só gera mais violência. Não salva a família de ninguém, não protege a família de ninguém, só gera mais violência. E acho que é importante complementar também que o preconceito, ele não atinge só as pessoas que são LGBT. O preconceito atinge a todos os outros membros da família, membros que não são LGBT. E quando eu falo a violência, ela atinge não só porque aquele ente querido está sofrendo, mas ela atinge porque pessoas que não são LGBT são agredidas também na rua, muitas vezes são confundidas por esses haters, né? Vem às vezes um pai, uma mãe na rua, uma mãe, uma filha. Eu, quando era criança, adolescente, eu vivi essa situação. Eu estava com a minha mãe no supermercado e eu dei um beijo no rosto da minha mãe e a minha mãe me conta, na hora eu não percebi, mas tinham mulheres em volta olhando assim, com aquele olhar reprovador e perguntaram para minha mãe se a gente era um casal ou não. Eu tinha 11 anos de idade, então assim, a gente precisa que as pessoas que não são LGBT se juntem a gente nessa luta contra o preconceito. Para complementar, eu acho que vale lembrar que esse processo de violência, ele começa com uma desumanização dessas pessoas que são alvo dessa violência, né? E ultimamente na onda neoconservadora que a gente está vivenciando, ela está afetando não apenas o campo a tentativa de controle sobre os nossos corpos e nossas sexualidades, limitando nossas liberdades, mas ela está começando a afetar as políticas públicas relacionadas à educação, com a famosa escola sem partido. Ela está começando a afetar as políticas de saúde, que a revelia do Conselho Federal de Psicologia, houve uma liminar que está permitindo que psicólogos façam novamente a chamada cura gay, que eles estão evitando a expressão, mas é exatamente a mesma coisa, processos de reorientação da sexualidade baseados na não aceitação do desejo, o que só pode criar possíveis monstros, futuros monstros e psicopatas, pessoas que vão perpetuar a prática de violências diversas, começando com elas mesmas.
num tipo de não autoaceitação, e aí você não aceita mais ninguém do mundo, nenhuma diferença. E, por último, a censura às artes, que é o segmento talvez mais refinado ou, paradoxalmente, grosseiro dessa onda conservadora, que está produzindo intimações, conduções coercitivas de diretores de museu, curadores de exposição, reitores de universidade, e eu incluiria nesse processo a pesquisa acadêmica, que na Bahia tem vários pesquisadores sendo ameaçados de morte por estarem pesquisando questões relacionadas a gênero e sexualidade. Isso é muito sério. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Tata, Renata, César, Simone, Ana, Lidiane e Lohane por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.